distração é algo que nos rouba muito. Você sabia disso? A distração te rouba de receber do Senhor aquilo que Ele tem para liberar. Por isso que num ambiente como esse, eu entendo que a gente está cansado, a gente vem dos seus afazeres, mas é muito importante praticar, se desligar dos lugares que você passou. E focar naquilo que você está recebendo aqui. Porque senão, você perde às vezes o time de Deus. Uma palavra que o Senhor libera no teu espírito, a tua vida nunca mais é a mesma. É um de repente. Uma palavra, um toque. A sua vida nunca mais é a mesma. Então a gente precisa ficar focado. Amém? Amém. Se você tiver com soninho, levante sua mão e o irmão Valdemir vai te levar um cafezinho, tá bom? 1 Samuel capítulo 8 diz assim: Sucedeu que quando Samuel já era ancião, designou a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abia. Eles eram juízes em Betseba. Porém seus filhos não andavam, grave bem essa palavra, porém seus filhos não andavam em seus caminhos. Antes se desviaram atrás das ganâncias desonestas, aceitando o suborno e pervertendo a justiça. Então se reuniram todos os anciões dos filhos de Israel e vieram a Samuel em Ramá e disseram: Eis que tu já tens envelhecido e teus filhos não andam em teus caminhos. Agora, pois, designa sobre nós um rei que nos governe como tem todas as nações. Porém o assunto não apareceu bem a Samuel quando lhe disseram: Designa sobre nós um rei que nos governe como o tem todas as nações. Então Samuel orou a Yahvé. Yahvé disse a Samuel: Presta atenção à voz do povo em tudo o que te diga, pois não te tem rejeitado a ti, antes me tem rejeitado a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei da terra do Egito até hoje, abandonando-me e rendendo culto a outros deuses. Assim, eles estão fazendo também contigo. Agora, pois, presta atenção à sua voz. Contudo, adverta-os claramente e mostra-lhes o proceder do rei, que reinará sobre eles. E Samuel declarou todas as palavras de Yahvé ao povo que lhe pediram o rei, dizendo: Este será o proceder do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos, e ele os porá em seus carros de guerra, em suas cavalarias, e correrão adiante de seus carros de guerra. Nomeará para si a chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ararão sua terra e recolherão sua colheita. Fabricarão suas armas de guerra e o equipamento de seus carros de guerra. Tomará também vossas filhas como tecelãs, moedoras de padeiras. Também tomará vossos melhores campos, vinhedos e olivais, e os entregará aos seus servos. Tomará o dízimo de seus grãos e de seus vinhedos, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Tomará também os vossos melhores servos e servas, vossos melhores jovens e vossos melhores jumentos, e os porá ao seu serviço. Tomará também o dízimo de vossas ovelhas, e vós mesmos serão seus servos. Farão lamentação naquele dia por causa do rei que houveram escolhido para vós. Mas Yahvé não vos responderá naquele dia. Contudo, o povo se negou a escutar a voz de Samuel. E lhe disseram: Não seja assim, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações e nos governe nosso rei, e saia adiante de nós e peleje as nossas batalhas. Samuel escutou todas as palavras do povo e as disse diante do Senhor. Então Yahvé disse a Samuel: Presta atenção à sua voz e não constitui para ele um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Vá, cada um à sua cidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a restauração do sacerdócio. Nós precisamos entender aonde começou a decadência. Tudo que precisa ser restaurado é porque um dia quebrou. Não é assim? Então nós temos que aprender aonde
o sacerdócio quebrou, aonde não deu mais certo. Ontem nós aprendemos que o sacerdócio precisa ser organizado, que o sacerdócio levítico, ele foi 100% organizado. Deus organizou todas as coisas, certo? E Ele espera que nós organizamos também e vivemos uma vida organizada, equilibrada e adequada para Deus, certo? Hoje você vai aprender aonde foi que o sacerdócio quebrou, aonde começou a falhar isso. A Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Você já leu isso? Não? Crônicas fala disso. Hebreus fala disso. Que nos últimos dias o Senhor restaurará o tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído de Davi. E nessa palavra que eu li, onde eu quero começar te trazendo entendimento, aqui foi o começo da decadência, onde o povo era governado por Deus, certo? Amém. Não existia rei. Israel não tinha um rei. Israel era governado 100% pela voz de Deus, através dos profetas, através dos seus sacerdotes, mas era governado por Deus. Escutava a voz de Deus. Não era oprimido. Não existia alguém que subjugava o povo. Eles eram errantes, pecavam, falhavam, mas o Senhor tinha misericórdia, certo? Você está entendendo, sim ou não? Então aqui começa a decadência. O povo começou a entender, ou começou a olhar para as fraquezas e debilidades e começou a clamar para que Deus desse um rei, ou seja, governado por um homem. O povo começou a ser governado por um homem. Não é mais a voz de Deus que nos governa, agora nós somos governados por um homem. Sacerdócio caído. Quando o ser humano, quando o ser humano para de ser orientado por Deus, para de consultar a Deus, para de dar ouvido para a voz de Deus como primazia, direção para a sua vida, nesse momento o seu sacerdócio ele se torna falido, porque nós somos errantes. Todos nós somos errantes, todos nós somos falhos, todos nós temos fraquezas, debilidades. Se nós não ir para o Senhor todos os dias, se nós não buscarmos a orientação de Deus todos os dias para a nossa vida, nós viveremos uma vida falida, quebrada, desorientada o tempo todo. Quando nós começamos a colocar aquilo que é poder nas palavras do Senhor, quando nós começamos a transferir a responsabilidade de que nós temos de ouvir a Deus, de buscar ao Senhor para consultar para a nossa vida diária, ordinária, todos os dias, decisões, casamento, família, finanças, nós paramos de dar ao Senhor autoridade sobre essas áreas da nossa vida, acabamos falhando. Sacerdócio falido. Só fica cinza. Se eu fosse te falar de todas as pessoas que eu conheço, que um dia foram bem na vida e pararam de ouvir a Deus e seguir a sua palavra e hoje estão falidos, nós ficaríamos dias aqui falando. Que quebrou, não deu certo, nossas estratégias são falidas, a nossa sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria do homem é carnal, é demoníaca. Quando você se baseia no que você sabe, você está se tornando influenciado pelos próprios demônios. E não é eu que estou te falando, é a palavra de Deus que diz que a sabedoria da terra ela é carnal, demoníaca. Nós precisamos da sabedoria do alto. Nós precisamos aprender a buscar a Deus, orientados por Deus, consultar a Deus.
O povo começa a olhar para as fraquezas do filho de Samuel. Samuel foi um homem de Deus excelente, um homem, um profeta, que não, de repente não houve algo maior do que ele. Tanto que ele governava o povo. Ele ouvia a Deus e governava o povo. Falava para o povo o que devia fazer. Era costume. Precisamos tomar uma decisão. Vamos consultar um profeta. Vamos consultar um homem que ouve a Deus. Deus não falava com todo mundo nesse tempo. Deus não dava direção para todo mundo nesse tempo como hoje. Que cada maluco sai com uma direção. E tem 10, 12 doidos que seguem essas direções e se quebram tudo também. Porque simplesmente, não, Deus me falou. Será que Deus fala com qualquer tipo de gente, cara? Tem um crivo que as Escrituras nos dá para ouvir a Deus. Primeiro, Deus não fala com ninguém que é desobediente. Deus não fala com desobediente, com infiel. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo, que fala de dentro para fora. Agora, a voz de Deus, irmão, Deus não gasta palito falando com alguém que é desobediente. A não ser que ele ame muito e tenha um projeto muito poderoso. Poucas vezes você vai ver Deus falando com alguém na Bíblia que estava no caminho totalmente errado, já tinha sido orientado para parar e continuar. Vê. Então Deus ele vai falando e vai dando orientação para o seu povo seguir, prosperando, caminhando, tendo saúde, tendo vida, tendo paz. Deus cuidava do seu povo, certo? Mas aí eles começam a olhar não mais para Samuel. Samuel já era velho, era ancião, e tinha a história dos filhos. Os filhos começaram a se mover por ganância, se mover pela carne, pelos desejos. O povo começa a clamar pelo rei. Não dá mais. Então aqui começa a decadência. Guarde isso. Porque isso aqui também é uma palavra muito abençoada. Todas as vezes que você perder de vista a voz do Senhor, ou perder o coração de consultar ao Senhor para seguir, você pode acabar caindo do seu sacerdócio. Falindo. Certo? Nós falimos na vida porque paramos de ouvir a Deus. Paramos de consultar as Escrituras. Isso é uma verdade. A igreja dos dias que a gente vive se tornou tão mística que não quer mais as Escrituras. Nós queremos alguma coisa melhor do que isso. Vamos lá, será que não tem uma unção diferente, um óleo diferente, um toque diferente? Tem as Escrituras. Nós vemos a decadência nesses dias que as pessoas não amam mais a palavra. Vem para um culto de poder e de unção, do extraordinário, da porta da bênção, se tornou maravilhoso. E enche. Mas um culto de ensino é muito difícil, porque ensinar e aprender, sentar para aprender, mata você. A cultura do ser humano é caminhar desgarrado. A cultura do ser humano é não servir a Deus na sua palavra. E por isso a gente precisa lutar contra isso. Certo? Precisamos amar as Escrituras. Então aqui começa a decadência. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17. Diz assim: quando informaram a Saul as palavras que Davi falara, ele fez vinho. E Davi disse a Saul: quem não se desfaleça o coração de alguém por causa dele, teu servo irá lutar contra esse filisteu. Então Saul disse a Davi: tu não podes ir contra esse filisteu para lutar contra ele, pois tu és um rapaz, e ele tem sido um homem de guerra desde a sua juventude. Mas Davi respondeu a Saul: eu, teu servo, apacentava as ovelhas para o meu pai. E quando vinha um leão ou um urso, eu tomava alguma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e arrebatava a sua boca
e caso se enfurecia contra mim, eu o agarrava pela mandíbula e o golpeava até acabar com ele. Fosse leão ou urso, teu servo o matava. Este filisteu, este incircunciso, será como um deles, pois desafiou os batalhões do Deus vivo. Depois Davi acrescentou a Yahvé: quem livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu incircunciso. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé seja contigo. Versículo 38. Saul vestiu a Davi com sua armadura, pôs um elmo de bronze em sua cabeça, e o vestiu com uma couraça. Depois Davi cingiu a espada sobre a sua armadura, mas não queria andar com tais coisas, pois nunca os havia utilizado, e Davi os tirou. Então tomou seu cajado em suas mãos e escolheu 5 pedras lisas dos seus seixos, e as colocou no seu saco de pastor, em seu surrão, e com a sua funda em suas mãos se aproximou do filisteu. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje é que para que o nosso sacerdócio, ou para que o sacerdócio fosse restaurado, Deus começa a reposicionar alguém, certo? Saul foi o rei que Samuel levantou para que o povo fosse governado, certo? Essa história aqui, de repente você já leu ela muitas vezes, mas você precisa entender que ela faz parte de uma história de Deus. Ela faz parte de uma linha que Deus veio trabalhando desde o Éden, certo? A gente viu, antes de chegar em Davi, a gente viu os juízes, né? Os juízes que foram levantados por Deus para libertar o povo dos seus cativeiros. Teve Gideão, teve Sansão, homens que carregavam uma força comunal, alguma coisa poderosa para libertar o povo, certo? O livro de Juízes fala muito disso. Mas chega um momento que Deus precisa restaurar o sacerdócio. Deus precisa levantar um lugar de adoração e um tabernáculo. Até esse dia, Saul governou por 20 anos sem a presença de Deus. Quando Saul foi rei, ele começou a fazer tudo que era errado diante de Deus. A presença de Deus foi embora. A presença, que era a Arca da Aliança, você não vai ver a Arca da Aliança no reinado de Saul. A Arca da Aliança estava com os filisteus, tinha sido roubada. Ficou por muitos anos sem a Arca, sem a presença. Isso é importante entender. Eu sei que às vezes parece ser cansativo, monótono, mas é importante. Isso aqui é bíblico, é poderoso. O quanto tempo esse homem que era rei governava o povo de Deus sem a presença de Deus. Você consegue imaginar isso? Chega um momento da vida de Saul que ele precisa ir para a guerra contra os filisteus, e eles dizem assim: nós precisamos consultar o homem de Deus. Saul já tinha morrido. Saul já tinha morrido. Samuel já tinha morrido. O que Saul diz? Eu já consultei o profeta, eu já consultei a astola sacerdotal, eu já consultei o Urim e Tumim, mas nada disso fala comigo. E Deus se calou. Deus não quer falar comigo. Você consegue imaginar para um rei que precisa governar o seu povo, que precisa ir para uma guerra, que se ele perdesse, os filisteus tomariam toda a terra de Israel, eles viveriam uma decadência, e ele chega num ponto e diz assim: Deus não quer, Deus não está me dando nenhuma orientação. Para onde nós vamos? Eles estão prontos para vir para a batalha, para onde é que nós vamos? Olha o nível da loucura da cabeça de Saul, o desespero. Nós precisamos de uma feiticeira para consultar Samuel.
traga alguém. Não tem ninguém aqui. Naquele tempo, olha como isso é muito louco, cara. Porque o próprio Saul, o próprio rei Saul, que quando ele assumiu o governo de Israel, ele libera um decreto. Você sabe o que é um decreto? É uma lei. Ele libera um decreto para que seja morto todas as feiticeiras. Porque era para adorar somente o Deus de Israel. Não era mais para consultar nada. Naquele tempo, era uma cultura consultar os mortos. Se chama-se necromancia. Falar com os mortos. Foi daí que começou a se lançar o espiritismo, né? Reencarnação e essas coisas. Mas o próprio Saul liberou um decreto que não poderia mais, mandou matar todo mundo. E eles mataram até os sacerdotes da escola de sacerdotes do Samuel. Mataram todo mundo, porque ele estava caçando Davi naquele tempo. Olha como é poderoso. Essa feiticeira foi a única que conseguiu se escapar. E Saul, desesperado, diz assim: será que não sobrou uma? Será que não sobrou nenhuma que consegue consultar o corpo de Saul, trazer ele lá daquela região dos mortos? E aí Saul vai atrás dessa mulher, ele vai vestido de roupa, tudo, e ela consulta, ela faz toda aquela parafernália, né, de trazer o espírito dele das regiões dos mortos. E que isso é uma história longa também. E uma hora a gente pode falar sobre isso. Muita gente tem curiosidade, né? Como que pode falar dos mortos? Naquele tempo, poderia. Hoje já não consegue mais, mas naquele tempo eles conseguiam. Por isso que quando o espírito de Samuel sobe, a Bíblia diz que ele sobe. Ele não está descendo, ele não estava no céu, então ele está subindo. Ele disse para Saul assim: por que tu me importunas? Por que tu me tirou do meu descanso? E aí Saul abre o coração, diz: cara, a gente está passando por essa situação e eu preciso saber se é para mim ir enfrentar os filisteus ou não. E Samuel fala o que para ele? Eu já te falei, eu já te avisei, e eu já te disse que Deus te rejeitou. Olha que poderoso, o cara saiu lá das regiões inferiores para ressaltar de novo a mesma história que ele já tinha falado para Saul. Diz: ó, Deus te rejeitou pela sua desobediência. Deus é tão organizado, meu, tão organizado, que quando você vai ver que Saul é rejeitado, e por que ele foi rejeitado? Saul era rei, certo? Diga: Saul era rei. Saul era rei. Ele não era profeta. Então, quando ele quis ser um profeta, Deus rejeitou ele. Viu como é importante a gente fazer o que Deus nos chamou e não tentar inventar moda? Né, Daniel? Deus nos chamou para ser pastor. Seja pastor, irmão. Seja o melhor pastor que você puder. Não inventa de fazer o que Deus não te chamou. Quem sabe isso Deus pode acabar te rejeitando. Deus pode acabar passando a sua vez. Então, Saul tentou fazer o que era cabível, era entregue a Samuel. Ele tentou fazer o quê? Colocar fogo no altar e no sacrifício. Porque Samuel já tinha demorado, estava demorando demais, e ele precisava fazer com pressa. Ele disse: não, eu vou botar fogo aqui mesmo. E Deus falou para ele o quê? Por causa dessa atitude, eu já escolhi outro rei para mim. Sabe por que Deus rejeitou Saul, irmão? Não foi só por causa da desobediência. O grau X de tudo é porque ele achou que Deus estava atrasado. Será que Deus vai chegar na hora? Será que o milagre vai acontecer? Eu acho que eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Será que a gente não faz isso, irmão? Hã? Será que a gente não fica naquela questão: eu entreguei para Deus, mas eu peguei de volta, eu vou dar um jeito, Deus não vai conseguir resolver, eu vou ter que ajudar. Deus rejeitou Saul exatamente por isso. Por isso que Deus fala o seguinte: quando Samuel fala para Saul, diz assim: ó, eu escolhi um rei para mim segundo o meu coração, o meu entendimento. Ou seja,
que vai fazer a minha vontade e do meu jeito. Então essa foi a questão que Deus começa a trabalhar com Davi. Aqui Deus começa a posicionar a Davi no lugar de Saul. Deus começa a restaurar o sacerdócio. Deus começa a trazer restauração sacerdotal com Davi. Davi era um garoto, era um menino. Já tinha sido ungido, já tinha recebido a parte que cabia do Senhor, de ter derramado óleo na cabeça dele. Ele estava sendo treinado, certo? Davi não estava dormindo de touca. Davi estava lá no campo, pastoreando. Lembra que eu falei ontem? O sacerdócio tem trabalho. Quando Deus nos chama para alguma coisa no seu reino, Ele vai nos dar trabalho. Pastor que foi chamado para pastorear e não está cheirando a ovelha, não serve para o reino. Tem pastor que quer ser coach, irmão. Não dá certo. Pastor tem que feder ovelha. Como que Davi aprendeu a guerrear e se tornar um guerreiro nas regiões celestiais? Lutando contra o leão, contra o urso, passando a noite acordado cuidando das ovelhas. É lógico. A gente prefere pagar alguma coisa para alguém nos ensinar, mas quando a gente tem que praticar isso, ou se posicionar para que as coisas comecem a funcionar, a gente não quer, porque gera desgaste. Ah, mas eu estou tão cansado, né, cara, para fazer isso. Eu estou tão cansado para ir num seminário. Eu estou tão cansado para ir numa escola. Eu estou tão cansado. Irmão, tu vai estar cansado a vida toda. Enquanto nós estivermos nessa vida, vamos estar cansados a vida toda. Você pensa que eu não canso? Eu canso. Mas eu entendo, quando eu passo, por que eu sempre falo que quando a gente entende de verdade, entender, irmão, é posicionamento. Enquanto você não se posiciona, você ainda não entendeu. Você pode falar para mim que entendeu, mas o que garante e sela o que você entendeu é o seu posicionamento. A sua atitude que começa a mudar. Metanoia, mudança de mente. Romanos capítulo 12. Quando eu entendo, eu mudo. Quando eu não entendo, eu não mudo. Eu continuo. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Isso mostra que não entendemos. Então Davi, quando ele está lá no campo, lutando, cuidando das ovelhas, servindo o pai dele, certo? Ele entendeu que ele precisava cuidar das ovelhas. Era o dever dele, diga dever, cuidar das ovelhas. O momento dele não tinha chegado ainda? Claro que não, mas ele já sabia que Deus tinha alguma coisa com ele. Quem não sabe? Quando eu nasci, cara, desde o meu primeiros entendimentos que eu tinha quando criança, eu sabia que Deus tinha comigo. E hoje é muito engraçado, eu sento com a minha mãe, ela conta as histórias, eu digo, cara, como é louco, né? A forma como Deus trabalha, Deus coloca no seu DNA. Tudo que você precisa já está em você, cara. Você precisa entender. Entender. O Espírito Santo precisa abrir os seus olhos. Abrir a sua mente. Sua consciência para entender. Que é o que Cristo fala. Que é Ele que nos dá a capacidade de entender. E Davi entendeu isso. Quando ele vai levar a comida para os irmãos, ele vê aquele filisteu. Cara, ele olhava para aquele filisteu que nem ele olhava para aquele urso, aquele leão. Ele era um menino, um garoto. Mas a velocidade e a resposta do coração dele era tão veemente, tão poderosa, que ele olha para aquele filisteu, imagina, aquele homem era grande. Era muito grande. Mas quando ele vê aquele cara, aquele incircunciso, se levantando contra Deus, ou ofendendo o povo de Deus, ofendendo o povo de Israel, ele diz: quem é esse ordinário, incircunciso, para ofender o Deus de Israel? E mais, quando ele diz para Saul o seguinte:
Deus vai ser comigo como foi com aquele leão, com aquela ursa. Vou fazer a mesma coisa comigo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é coragem. É posicionamento. Não ter medo de morrer. Davi não tinha medo. As madrugadas dele no campo, cuidando das ovelhas, adorando a Deus com a harpa dele, gerou coragem. Tu quer ver? Testar um homem de Deus é botar ele na noite, irmão. Chama ele para fazer uma oração na madrugada, chama ele para ir no monte de madrugada. Os irmãos sobem comigo, eles ficam olhando para o lado, assim, os estralinhos no mar. O medo testa o homem, o medo paralisa o homem. E aqui a gente precisa entender que Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com medo. Posicionamento, para Deus restaurar. A primeira coisa que Deus começou a fazer no sacerdócio, restaurando ele, é trazendo posicionamento. Diga posicionamento. A primeira coisa que Deus vai exigir de você para restaurar em você o sacerdócio caído é que você se posicione. Que você não tenha medo. Que você tenha coragem. Ah, mas o fulano está falando tal coisa, mas quem é o fulano? Quem é o fulano? Se você tem uma palavra de Deus, se você sabe o que Deus espera de você, se você sabe que Deus está te chamando, quem é o fulano? Hã? Quem é o fulano para te paralisar? O que tem mais poder para você, a voz de Deus ou a voz da multidão? Então nós precisamos entrar dentro desse crivo das Escrituras e rompendo as cadeias do medo. Andar no medo é andar caído, irmão. É andar desmoralizado. Quando você espera sempre de alguém e não espera de Deus. Não esqueça disso. A restauração do sacerdócio é voltar para Deus. Quando eu estudava isso aqui, cara, e Deus falou comigo tão claro isso, disse assim, Leandro, é isso que eu espero da igreja, se voltar para mim. Não, mas nós viemos no culto, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você, a sua vida ordinária, seu dia a dia. O povo de Israel consultava a Deus. Isso aqui. Existe um mapa, né, que a gente não tem muito tempo para falar assim, eu tenho que correr um pouco para poder, mas existe um mapa desde quando Deus tira o povo de Israel. Desde que Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus começa a trazer uma transição, que é uma mudança. Se você acompanhar e ler toda a história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, até eles entrarem em Canaã, você vai ficar impactado com a quantidade de vezes que esse povo desobedece a Deus. A quantidade de vezes que Deus livra eles da morte, livra eles da escravidão, livra eles do jugo, e eles voltam para esse lugar. Eles escolhem voltar, porque eles não querem mais consultar a Deus. E muitas vezes a gente faz isso hoje, sabia? A gente faz. Não vem me dizer que você não faz, porque você faz. A gente não consulta a Deus, mano. A gente faz, deu errado, e aí a gente chora. Depois que deu errado, depois que quebrou, depois que faliu, depois que virou uma bola de neve, virou um problemão que eu não consigo mais resolver, aí eu lembro que eu preciso olhar para Deus. Eu digo, Deus, por que o Senhor não falou comigo para não fazer? E aí Deus diz assim, por que você não me consultou antes? Não é assim? Nós fazemos a mesma coisa. A igreja brasileira faz a mesma coisa. A gente joga Deus para a última opção. E isso é viver no sacerdócio caído. É viver caído, irmão.
é viver de problema em problema, a vida toda. Se nós orássemos todas as vezes que a gente fosse tomar decisão e consultasse a Deus, e ouvisse a Deus, e fizesse o que Deus falou, e honrasse a sua palavra, nós não teria tanto problema como temos hoje. A maior parte dos nossos problemas é porque nós somos irresponsáveis. Não damos a Deus o direito de ser consultado. Deus virou um amuleto para nós. Viemos na igreja por um descargo de consciência. Não porque realmente estamos aqui, porque queremos buscar a Deus e honrá-lo e servi-lo. Não. E é isso que a gente precisa entender que Deus está fazendo aqui com Davi. Deus está levantando, restabelecendo o sacerdócio através de Davi. A primeira coisa que você precisa entender, o posicionamento sacerdotal. Certo? Aqui Deus está fazendo exatamente isso. Posicionamento sacerdotal. Colocando Davi de novo aonde Saul tinha caído. Saul caiu, Deus colocou o seu. Certo? Você entendeu ou não? O que nós aprendemos com isso aqui? Que nós precisamos andar na sua medida e com as suas ferramentas, com as suas armas. Outra coisa que Deus começa a fazer e começa a nos ensinar com essa passagem de Davi é que nós não devemos andar na medida de ninguém. Nós temos que andar na nossa própria medida. Esse é outro erro gravíssimo. Saul vê Davi como um menino, certo? Israel via Davi como um menino. Davi era um menino? Claro que era. Era um adolescente. Mas, diante de Deus, não era esse posicionamento que ele tinha que o Senhor via. Por que não era? Porque a atitude dele foi muito mais honrosa do que muito guerreiro. Você concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? Ele era um garoto, mas ele em nenhum momento ele teve medo. Quando ele viu aquele filisteu, e ele estava lá quantos dias desonrando o povo de Israel, lutando lá, blasfemando, falando um monte de besteira. Os maiores guerreiros de Israel estavam onde, irmão? Com medo. Estavam com medo de enfrentar o filisteu. Quando Davi vê ele falando, e Davi viu ele uma vez só. Davi não estava no campo de batalha, Davi estava no campo indo levar comida para os irmãos. Não tinha nada a ver com a guerra do fulano. Mas um cara posicionado no lugar certo, na hora certa, sabendo quem é, mano, já era. Deu ruim. Eu vou lá, mano. Saul olha para ele, vê um menino, vê infantil. Diz, não, você é apenas um garoto. Mas quando ele diz o seguinte, mas ele começou a falar das experiências e das marcas dele. Eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, eu já cuidei das ovelhas do meu pai no campo, eu passava noites e noites e noites. O que gerou no coração de Saul? Cara, esse menino é maluco. O rei sabia. O rei conhecia Deus. Porque Saul não foi a vida toda um insolente. Quando Saul começou a jornada dele, que Samuel escolheu ele era temente. Ele teve experiências com Deus, ele sabia reconhecer um homem de Deus. Quando ele viu Davi, ele viu o Espírito de Deus sobre Davi. Quando ele diz assim, então vamos botar sobre você a minha roupa, vamos botar sobre Davi a minha armadura, dá a ele a minha espada, dá a ele a minha couraça. E o que Davi diz? Não dá. Eu nunca usei uma coisa desse tipo. Eu nem sei o que fazer com esse negócio aqui. Isso é poderoso. E quantos de nós queremos atravessar os processos? Mas eu quero fazer isso aqui.
mas nem sabe o que fazer. E aí a gente acaba quebrando os protocolos de Deus. A gente acaba quebrando os processos de Deus. Aquele que não senta para aprender, nunca vai sentar para ensinar. Aquele que não tiver ouvido para ouvir e aprender, e ser humilde para aprender, esquece. Você pode fazer a força que você quiser, irmão. Deus vai levantar pessoas do teu lado. Deus vai levantar pessoas atrás de você. Você vai ficar no mesmo lugar até que você entenda que não é pela força, não é pela sua capacidade, não é pela sua... mas eu já fiz um curso de teologia, eu já fiz tal coisa. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que você vive com o Senhor. Davi viveu com o Senhor uma história. Antes dele vencer o gigante, ele venceu as batalhas dele no secreto. Antes dele ser apresentado a Israel como rei, como aquele que venceu o filisteu, ele já tinha vencido uma ursa e um leão, sozinho. Estava lá com a harpinha dele adorando, ninguém via, estava solito, não tinha nem a amizade dos irmãos, nem a amizade do pai, o próprio pai escondia ele, era rejeitado, né? Quem sabe Davi podia ter uma síndrome de orfandade, de rejeitado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, né? Nem meu pai gosta de mim porque não deixou comer na mesa com eles. Mas o que aconteceu com Davi, irmão? Foi isso que aconteceu? Claro que não. Davi foi para onde? Davi encontrou o Senhor no secreto. O tempo que ele estava pastoreando as ovelhas com o cajadinho dele lá, né? Que ele disse para Saul, eu aprendi a lutar com o meu cajado. Eu aprendi a lutar com as pedrinhas que eu coloquei no meu alforje com a minha funda. Quem sabe você não valoriza isso, mas ele valorizava. A restauração do sacerdócio não está na aparência. A restauração do sacerdócio está naquilo que ele viveu com Deus e era verdadeiro. Era verdadeiro, era honesto. Não roubou de ninguém, não passou a perna em ninguém, não subiu em cima de ninguém. Ele subiu o nível no secreto, usando o cajadinho dele. O que a gente aprende? Não ande na medida de ninguém. Para Deus restaurar o sacerdócio, Ele começa a trazer a sua medida. E é tão poderoso que, se você ler a história de Davi, Davi fez tudo o que ninguém poderia fazer. Todo rei tinha que ter o seu protocolo bonitinho no script. Davi fazia tudo ao contrário. Quando ele traz a arca da aliança de volta, o que ele faz? Dança pelado. Você imagina isso? Você consegue imaginar isso? Não, você não consegue. Eu tento imaginar, às vezes eu paro. Eu digo, cara, que doido, mano. Quando ele vai buscar a arca da aliança, que está na casa de Obed-Edom, quando ele pega a arca de volta para trazer, que isso é uma história longa, né? Que ele pega para trazer, era como se fosse de 11 estádios a distância. A Bíblia diz que ele dá 7 passos e um sacrifício. Você já imaginou isso? Cara, tenta imaginar você ir daqui lá no centro, que era muito mais longe do que isso. Você dá 7 passos, parar, matar o cordeiro, sacrificar para Deus, botar a arca de novo e caminhar de novo. Ele fez isso até chegar em Jerusalém. Esse era Davi. Esse era a medida de Deus. Deus tem sua medida. E para nós andar no sacerdócio do Senhor, e andar na vinha do Senhor, naquilo que Deus está chamando a igreja para esse tempo, temos que andar na medida de Deus. Deus te deu uma medida para andar. Anda nela. Não tenta ser o que você não é, irmão. Não tenta aparecer. Não tenta quebrar os protocolos. Não tenta quebrar os processos. Não
80. Viva os processos. Viva eles. Aprenda a viver os processos. Passar pela cura, ser lapidado, ser escovado por Deus, ir para a mesa da confissão, caminhar perto, ser pastoreado. Processos. Não fuja do pastoreio. Eles dão risada quando eu falo que nós jejuamos, oramos, vamos para o monte. Esquecemos a medida de Deus. Davi foi visto por Deus porque estava na medida, irmão. Ele não foi encontrado no trono. Davi foi encontrado aonde? No campo. Davi encontrou Deus. Deus encontrou Davi. Não foi Davi. Davi se encontrava com Deus continuamente. Adorava, sentia o Senhor, chorava, fazia suas canções. Tudo isso acontecia. Mas ele ser encontrado por Deus, de ser legitimado por Deus, foi quando Samuel foi lá e ungiu ele. Ali ele foi legitimado, mas ele não foi levantado rei. Ele foi nomeado por Deus. Para Deus ele já era um rei. Você consegue entender o que eu estou falando ou não? Ou é muito difícil você entender? Que o reinado de Davi começou no campo, não no trono. A gente quer o trono, mas Deus quer você no campo. Quem sabe o que Deus quer com você no campo? Aprendendo. Deus pegou Nabucodonosor, não era rei, e botou no campo? Pastando ainda, por causa do orgulho, da soberba, da arrogância. E quantos de nós carregamos isso e nem se preocupamos? Somos orgulhosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, gananciosos. A ganância é pecado. Está ali, ó. O povo de Israel não queria os filhos de Samuel porque eles se envolveram com ganância. Querer o que Deus não quer. Nem tudo que você quer, Deus quer. Já falei aqui um dia que Deus, muitas vezes, Deus não se preocupa e Deus não é. Nada vai mudar o coração de Deus em forma de uma empresa, de dinheiro, de carro. Isso não toca o coração de Deus. São coisas. São coisas. Sabe por que Deus prospera o seu lugar de trabalho, irmão? Não é porque isso para Deus é importante. Não é. Deus faz prosperar porque é importante para você. Porque Ele te ama. Mas para Deus não muda nada. Deus te dá uma casa de 2 pisos, ou Deus fazer você morar numa tenda. Não vai mudar nada. Pelo menos não poderia mudar. Por isso que às vezes quando Deus te prospera, você fica fora da medida de Deus. Porque as coisas que você tem te tomaram. Ou seja, você tinha que governar sobre elas e elas te governam. A gente perde a medida. A gente perde a medida muito fácil. E por isso Deus vai escolhendo. Deus vai começar tendo que mudar as peças. Com Davi, Deus ensinou isso claramente. De todos os reis que tiveram, de todos os homens de autoridade que andaram na terra, nós conhecemos muitos deles. Ouvimos falar, Elias, Samuel, Moisés, todos foram poderosos. Paulo. Mas de quem que Deus fala que vai restabelecer o tabernáculo caído? De Davi. Por que Deus fala isso, irmão? Isso é importante você entender. Por que Deus fala isso? Porque o tabernáculo de Davi foi o único tabernáculo, o único homem que modelou como céu. A adoração funcionava 24 horas por dia. Céu. Modelo do céu. Tinha músicos do tabernáculo que faziam turnos 24 horas. E sabe o que acontecia? Tinha um soldado. O Bruno está tocando aqui, tinha um soldado com uma lança na garganta dele. E se ele repetisse a canção que ele cantou hoje, amanhã, ele morria. Por isso Davi escreve um salmo e diz assim, ó, cantai um cântico novo ao Senhor todos os dias. Você sabia disso? Tabernáculo, sacerdócio. E Deus vai restaurar isso.
Isso acontece no céu o tempo todo. Por isso que a gente está aqui adorando, e segue adorando, porque a gente quer trazer a atmosfera do céu. Se a gente não gosta de adorar, não gosta do céu, irmão, porque a adoração funciona no céu o tempo todo. Deus gosta de adoração. E principalmente de adoração nova. Todos os dias. Entende? Nisso, quando a gente começa a entender a essência do coração de Davi, a gente entende porque Deus não matou ele quando ele pecou. Porque Deus teve tanto amor por Davi, cara, o pecado dele foi horrível. Mas o arrependimento que ele teve foi tão rápido. A resposta dele para Deus foi tão rápido, que disse, nossa, cara, eu não tenho como rejeitar. E Deus diz, a espada não vai se apartar da tua casa, mas não vai faltar nenhum descendente seu no trono. Olha a medida de Deus, cara. O juízo foi grande, mas a maravilhosa graça de Deus já manifestou. Não vai faltar descendente, vai sempre ter um. Da onde que vem Jesus, irmão? Da onde que vem o Filho de Deus? Da onde que o Filho de Deus vem, irmão? Oh, meu Deus! Vamos lá. Na linhagem de Davi. E Deus é poderoso quando Ele faz isso. Porque Ele pega um homem e usa como modelo. Depois vem Jesus, o Filho de Deus, fazendo a mesma coisa. Trazendo o fundamento. Davi trouxe uma linha, certo? Ele trouxe uma linha. Davi foi o início de tudo. Deus já estava fazendo, mas precisava fazer alguém entender o que ele queria que nós entendêssemos. O modelo do Éden. Qual era o modelo do Éden, irmão? Deus fez um jardim, do nada Deus acordou com vontade de construir um jardim, dar uma terra para o cara. Não, cara, o modelo do Éden era o modelo do céu. Era o modelo do céu. Deus queria habitar com seus filhos. O que Deus fala para Moisés? Constrói um tabernáculo para que eu possa morar com vocês. Não foi isso que ele falou? Cara, que foi? O que Deus faz com Davi? Davi tinha um coração tão precioso, tão fora da curva, que ele diz o seguinte, ele morava num palácio. E ele diz, como que eu vou morar num palácio? E a arca de Deus vai morar numa tenda. Olha o nível. Olha o nível do coração de Davi. Como que eu vou dormir todos os dias num lugar tão glorioso e eu não vou construir uma casa para o meu Deus? Você começa a perceber que Deus começa a restaurar algumas coisas em Davi. Deus começa a trazer a essência de volta. Davi se importava com a presença. Restauração de sacerdócio é voltar para a presença. É voltar para Deus, cara. É voltar para os princípios do Senhor. Fazer uma casa para Deus. Certo? Você entendeu até aqui? Não? Tá claro? Vamos lá. Samuel 22, 2. E consultou a Deus por ele, e ele lhe entregou armas e provisões, e lhe entregou também a espada de Golias, o filisteu. Olha que poderoso, aqui Deus está falando sobre a turma dos sacerdócios, né? E Deus começa a trazer a restauração da visão e da humildade. Davi era um padrão de homem que carregava uma visão e era humilde. Davi era extremamente humilde, né? Depois Davi retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Olha só que poderoso, né? Quando Davi ele chega nesse ponto que Saul começa a persegui-lo, porque Saul também ficou sabendo, né, que Davi já tinha sido ungido rei.
E estava naquela fase já que ele já estava ficando louco, atormentado. Então ele começou a perseguir Davi o tempo todo. Nessa palavra, a Bíblia diz que Davi se escapou de Saul e foi para a caverna de Adulão. Você já ouviu falar da caverna de Adulão? Não? Davi ficou escondido na caverna de Adulão por muitos anos. Deus começou a juntar nesse lugar os endividados, os quebrados, os falidos, os rancorosos, os murmuradores, os doentes. E essa turma toda começou a se juntar com Davi, começou a ser treinado por Davi. Olha que poderoso, né? Davi começou a ensinar a eles o que ele estava aprendendo com Deus. Tinha um deles que trouxe junto a espada de Golias, né? E entregou para Davi, porque era um troféu. E Davi, com uma visão, ele começa a entender que ele era rei. Ele começa a aceitar, nesse momento, ele começa a aceitar que ele ia governar o povo de Israel. Ele precisava governar o povo de Israel. Só que ele não tinha exército. Ele não tinha ninguém. Não tinha sobrado ninguém. O restante que sobrou estava com Saul. E Deus começa a trazer pessoas, né? E as pessoas mais lindas do mundo, né, cara? Se juntaram com ele. Só os top. Só os piores. E aqui que eu me chama a atenção porque Davi tinha visão. Davi tinha visão e Davi era muito humilde. O coração de Davi foi o que cativou o coração de Deus. Deus começa a restaurar de verdade o reinado e o sacerdócio com um homem de visão. Um homem que realmente carrega o coração de Jesus. E se a gente parar para pensar e analisar nos dias que a gente vive, o que a gente tem andado bem mais longe, ou muito longe, é da essência do coração do Messias. Se você parar e analisar e fazer uma analogia da igreja dos dias que a gente vive, a menor coisa que a gente tem dentro da igreja é o coração de Jesus. A humildade, o amor, a mansidão. A gente busca tantas coisas que esquece da essência. Qual é a essência do reino? Qual é a essência do sacerdócio restabelecido do Senhor? O coração de Davi, o coração de Jesus. Davi era tão humilde porque nesse ponto ele poderia muito bem não ter feito o que ele fez, se juntar com esses homens, treiná-los. Pensa como isso deveria ser difícil. Eu sei que isso deve ser muito difícil porque eu já caminhei com pessoas rancorosas. Eu já caminhei com murmurador, irmão. É difícil. Eu já caminhei com pessoas que não têm visão nenhuma. Eu já caminhei perto de pessoas que quando abre a boca o veneno é mortal. Pensa o que Davi deve ter passado nessa caverna. A caverna era fria, não tinha conforto, não tinha nada. E ele aceitou, ele entendeu quem ele era. É porque é aqui que eu digo que a gente tem que entender o que Deus tem contigo. Se você não entender o que Deus tem contigo, você vai passar a vida toda perambulando um lado para o outro, procurando um amuleto. Não vai construir nada. Davi entendeu. A primeira coisa que Deus trabalhou nele foi o entendimento, o posicionamento. Eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus tem comigo. E eu sei o que Deus me deu. Mas em nenhum momento ele é arrogante. Em nenhum momento ele subjuga esses homens para servi-lo. Em nenhum momento você vai ver Davi dizendo para vocês têm que me servir, vocês têm que morrer por mim, vocês têm que fazer isso aqui. Davi ensina-nos. E mais à frente tu vai ver os valentes de Davi eram 3. Tinha 3 homens que eram poderosos. Valiam por 1000, cada um deles. Que Davi uma hora diz assim, eu quero tomar uma água. E eles estavam no meio de uma peleja duríssima. E eles vão no meio da peleja, atravessam com todo mundo na espada, pegam um copo d'água, atravessam de volta e não cai uma gota da água. Eles dão para o rei tomar. Toma Davi. E Davi não era rei ainda. Sabe o que ele faz com a água, mano? Eu não sou digno de tomar essa água. Será que isso não ensina? Cara,
uma pessoa que não tem visão, não é humilde. Será que Deus tem condições de trabalhar com alguém que não tem humildade para aprender? Será que o Senhor consegue tocar seu coração? De verdade? Se o Senhor te dissesse hoje, muda, para de fazer isso. Isso não é legal, isso não é agradável. Será que nós seremos humildes o suficiente para mudar? Ou nós continuaríamos sendo ignorantes, intolerantes? Não temos nem tolerância com o nosso irmão. Muitas vezes nem nós nos toleramos mesmo, nem nós nos suportamos. De tanta coisa que a gente carrega. Como Deus vai restaurar? Como Deus vai restaurar coisas na sua vida que estão quebradas se você não entrega? Se você não deixa Ele te tocar? O Senhor não tem acesso. Deus tinha acesso ao coração de Davi. Deus deu a Davi uma visão, porque Davi não tinha visão. Davi tinha o Senhor. Sabe o que nós temos hoje? Visão, e não temos o Senhor. Todos nós temos uma visão. Eu quero ter tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero trabalhar para isso. Mas será que o Senhor está nessa visão, não? Será que Ele está na tua visão espetacular? Está tudo maravilhoso, só falta o Senhor. Nossa, nós temos um culto pirotécnico, cheio de fumaça, de luz, tudo maravilhoso, uma canção top, adorador, mas só falta uma coisa. Ele. É o que nós temos. Davi entendeu, ele estava dentro de uma caverna. Sabe o que Davi não abandonava nesses dias? A árvore. Ele entendeu que tudo fluía da adoração. Davi entendeu uma coisa preciosa que nós perdemos. Nós perdemos o caminho da presença. Nós perdemos o caminho do fluir do rio de Deus. Nós viramos bons demais. Demais. Não, uma caverna não, eu tenho que estar no trono. Mas quem sabe na caverna, o trono desce na caverna. O trono vem na caverna. Quem sabe você está em cima do trono, mas você está na caverna. E essa realidade que Deus começa a trazer de volta. Ei, nós temos que tirar os olhos das coisas que passam, cara. Nós temos que olhar para aquilo que permanece, aquilo que é eterno. O trono do Senhor é eterno. Davi sabia disso, por isso ele aproveitava o Senhor e não as coisas. As coisas ele desfrutava, se tinha, tinha, se não tinha, não tinha. Mas o que não podia faltar era o Senhor. A visão de Davi e a humildade do coração dele era: eu não posso perder. Eu não posso perder o Senhor de vista. Por isso, se você pegar o livro de 1 Reis, Crônicas, que fala da história de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai encontrar ele falando, em todos os tempos, Davi diz assim, me traga a estola sacerdotal, me traga Urim e Tumim, me traga, eu preciso consultar a Deus. Guarde essa palavra, consultar a Deus. Às vezes era uma coisa tão simples, que ele, como um guerreiro veemente, poderoso, Davi era poderoso nas batalhas. Davi era bom de espada. Não era só falador. Ele sabia lutar. Cara, isso é... Para mim isso é demais, cara. Eu começo a pensar nisso, assim, meu coração chega a inflamar. De todas essas coisas, ele podia sair lutando e fazendo, perseguindo. Mas ele dizia, eu preciso consultar ao Senhor se eu vou vencer a guerra ou não. E se Ele quer que eu vá ou não. Isso nos ensina. A restauração do sacerdócio é se voltar para Deus. E foi tão poderoso que o Senhor enviou o seu Filho em carne e osso no tabernáculo vivo. Que amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre o tabernáculo que anda. Um tabernáculo que não é mais uma casa.
um lugar de habitação. O Senhor vem nos trazendo restauração. Levanta um lugar de adoração, levanta um lugar para se voltar para Deus. Levanta alguém com visão, né? Davi tinha visão. O povo que andava com Davi, não, vou te falar, eles não tinham visão. Eles não tinham. Mas eles amavam a Davi. E por isso eles viviam. Eles amavam a visão que Deus deu a Davi, porque amavam a Deus. Eles morriam por Davi. Muitos nem sabiam que estavam morrendo por Deus. Ou estavam lutando por Deus. Eles estavam morrendo pelo coração do seu rei, seu líder. E Davi era tão justo nisso. Davi era tão humilde nisso que tudo que ele conquistava, ele dividia. Ele era honesto. E isso atraía a glória de Deus. Porque Deus amava Davi. Por causa da visão, o coração humilde. Porque o Senhor tinha acesso de mudá-lo, tratá-lo. Conseguia remover coisas e colocar coisas. Se nós não entendermos isso aqui, que Deus precisa estar na sua visão, e Deus precisa ter o acesso ao seu coração, em humildade, acesso ao seu coração para que Ele possa te ensinar, através das Escrituras. Você tem que abrir a mão daquilo que você sabe. Ah, mas eu sei, eu aprendi assim a vida toda, então vai ter que desaprender. Porque se o Senhor não está naquilo que você aprendeu, você vai ter duas escolhas só. Ou restaurar, ou cair. Porque Deus só vai restaurar um tabernáculo. Deus não vai restaurar dois tabernáculos. Deus vai restaurar a voz para ouvir o Senhor e construir sobre. Ele vai construir sobre fundamento. Então tem coisas que nós aprendemos que é desagradável para Deus e vai ter que parar. Ou para, ou Deus vai parar. E nós estamos vivendo dias que Deus vai parar muita coisa. Só vai permanecer aquilo que é do Senhor. Deus precisa levantar uma igreja, um remanescente que ama a Deus. O desejo do coração de Deus é voltar a habitar na igreja, cara. Sempre foi e sempre vai ser. O sonho de Deus e a visão de Deus com nós, com a igreja, com os seus filhos, é morar com nós. Então, se você não gosta de morar junto, você não tem ideia de morar junto, você já vai ter que quebrar isso, porque nós vamos morar junto. A igreja de Atos nos ensina isso: morar junto, correr junto, chorar junto, brigar junto, discutir junto, orar junto. Amém? Amém. Glória a Deus. Porém, um dos filhos de Alimeleque, filho de Aribote, Aritop, de nome Abiatar, conseguiu escapar e fugiu para Davi. E Abiatar informou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes de Deus. Então Davi disse a Abiatar: eu sabia, desde aquele dia, quando Doeg, o Edumeu, estava ali, que certamente o faria saber a Saul: eu sou culpado por cada pessoa que morreu da casa de teu pai. Aqui, é isso aí. Aqui a gente vê o coração de Davi. Essa história, não consigo ler toda ela, né? Foi quando esse homem que era um leproso, Adomelec, ele tinha lepra, e ele se juntou ao exército de Saul. Ele foi visitar a casa de Samuel, a casa dos sacerdotes, a casa dos profetas. Esse menino Abiatar era filho, né? Filho do sacerdote. Quando
Esse homem entra lá, ele entra com uma sentença. Saul mandou ele matar todos. E Saul mata todos os sacerdotes, todos os profetas. Era uma escola de profetas. E ele pega e passa a espada em todo mundo. Só se sobra Abiatar. E ele corre para Davi, ele era amigo de Davi. E ele corre, conta a história que aconteceu, todas as desgraças. Quando Davi estava lá, Davi foi refugiado por eles. Davi foi cuidado por eles. Ele comeu junto com os profetas, comeu com os sacerdotes. Eles cuidaram de Davi. Quando Davi estava lá, ele viu esse homem. E esse homem viu Davi, ele conhecia. Eu só estou te dando uma intenção para você entender o que eu estou falando aqui. E aconteceu toda essa desgraça, certo? Todo mundo morre, derrama muito sangue. Quando esse menino volta para Davi, ele conta o que aconteceu. Davi na hora diz assim: eu sou culpado disso. É isso aqui que eu queria que você entendesse. Davi podia ter botado a culpa em qualquer pessoa. Podia ter botado a culpa em Saul. Podia ter jogado a culpa no fulano, no Beltrano, no ciclano. Ah, minha vida não foi porque o fulano não me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém me pastoreia, né? Mas Davi olhou para ele e disse assim: a culpa é toda minha. Eu assumo o peso de responsabilidade por o que aconteceu. Quando Deus começa a restaurar em nós, ou no meio da igreja, no tempo dos sacerdotes, o sacerdócio de Davi, uma das coisas que eu percebo, e eu consigo ver com muita alegria, é a responsabilidade que ele carrega. Quando ele peca, que ele causa toda aquela desgraça, que ele pega a mulher de Urias, que ele conspira, que o cara morre. No tempo de Davi, o rei não era necessário você pegar e expor o seu pecado, né? Era necessário confessá-lo. Vai na porta do templo, compra a pombinha. Se você era muito pobre, comprava uma pombinha. Se você já tinha mais capacidade financeira, comprava um cordeiro, comprava um bode, comprava um boi, e você levava para o sacerdote e ele fazia o voto de expiação para que você fosse perdoado, certo? Modelo levítico. Você consegue entender que aqui está o modelo levítico ainda? Sim ou não? Organização. Davi quebra o protocolo. Davi, quando ele peca, ele compra o boi, bota nas costas e ele vai andando na cidade com o boi nas costas. Todo mundo vê que ele peca. Toda a cidade sabia que o rei tinha pecado. Ele leva até o templo para que seja feito o voto da expiação. Mas ele assume a responsabilidade do seu pecado. Ele não vai passar para outra pessoa a responsabilidade de ter errado. Isso é marca de sacerdócio, irmão. Quando nós assumimos o nosso B.O. Nós não botamos na culpa do pastor. Nós não botamos na conta do pastor. Minha vida não está fluindo porque o pastor não ora por mim. Não. A minha vida não flui porque eu não coloco a Bíblia em prática na minha vida. Responsabilidade. E isso a gente vê com Davi. Davi era tão responsável, até demais, que quando ele começa a restabelecer a ordem do tabernáculo, ele começa a fazer tudo na maneira de Deus. Não está dando certo na minha vida, eu vou me amparar com as escrituras, eu vou consultar a Deus. O que eu estou fazendo de errado? Por que não está dando certo? Se eu estou fazendo tudo certo. E sabe por que nós não consultamos a Deus da maneira das vezes? Porque nós somos que nem o povo de Israel. Quando vê o fogo lá na montanha, Deus descendo no monte, a gente diz: não, pastor, fala com Deus lá, ora e me diz o que eu preciso mudar. Porque a gente tem medo que Deus vai nos matar. A gente não assume a responsabilidade. O nosso sacerdócio precisa de responsabilidade. Precisa.
Essa é uma marca do reino. O reino precisa ser responsável. Nós, como igreja, eu não falo como reformadores, eu falo como uma igreja no geral, nós deveríamos ser responsáveis pela cidade. Nós deveríamos ser responsáveis pela nossa casa, pelos nossos filhos. Os nossos filhos não amar a Deus é a marca de nós não termos responsabilidade, irmão. Você consegue entender que isso é grave? O nosso filho vir à igreja e não cuidar da casa de Deus é marca de irresponsabilidade. Sabe por que Eli morreu? Por desgosto de não ter ensinado os filhos a amar a Deus. E sabe o que a gente faz? A gente transfere responsabilidade. A gente vai transferindo a responsabilidade que é minha como homem sobre a minha esposa. Ela transfere as responsabilidades dela sobre os filhos. E a gente vive transferindo responsabilidade. E vive uma vida irresponsável a vida toda. E aí quando Deus vem e nos cobra, porque Deus cobra. Porque se Deus não te surrar, não te ama. Se Deus não pegar a vara da justiça e te dar uma boa de umas varadas, você não aprende, Ele não te ama, porque a Bíblia diz que o filho que Ele ama, Ele açoita, Ele ensina. E às vezes Deus está te surrando para aprender, e você batendo boca, porque você reclama demais, murmura demais, é teimoso demais. Corre o risco de ser rejeitado. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Sim, a graça não é liberdade para pecar. A graça não é liberdade para ser responsável. A graça custou um preço de responsabilidade. Cristo morreu sabendo que ia morrer. Ele assumiu. Ele assumiu sobre ele o pecado de todos. Responsabilidade. Eu preciso carregar a marca de responsabilidade pelaquilo que o Senhor me deu. E se não está fluindo, não está andando, não está resolvendo, você precisa ir para Deus e consultá-lo. Por que não está dando certo? O que eu deveria ter mudado e não mudei ainda? O que eu precisaria ser responsável e não sou? Eu remedio um problema há anos. Eu estou dando um analgésico com câncer. Eu estou tratando um câncer na minha vida com aspirina, pano quente. Vai me matar e eu não percebo que estou morrendo. Já estou longe de Deus. Não sinto mais a presença. Não sinto desejo nem de orar mais, nem de ir no monte, nem de vir para a igreja, nem de buscar a Deus. Estou morrendo e não percebo. Irresponsabilidade. Nem com a sua vida. Quem diz o que Deus te entregou? Que um dia Ele vai te cobrar. Falei que essa escola não é fácil. Aguentar mesmo. Segura. Sabe qual é a marca do reino? Responsabilidade. A marca do trono de Deus, um dos pilares do trono de Deus é justiça, verdade e santidade. Verdade, santidade e justiça, marca do reino de Deus. Será que Deus, sendo tão responsável, Deus foi tão responsável por você, cara? Por você Deus foi responsável. Porque poderia te matar, poderia te destruir, poderia me destruir. Mas Ele assumiu o B.O. Ele chamou a responsabilidade. Não, tá beleza. Vou dar o que eu tenho de melhor. Vou dar o meu filho. Eu amo tanto você, cara, que eu vou sacrificar por você. Ah, isso não tem preço. Aí Jesus vem e morre. Assume toda a culpa. Toda ela.
todos os seus pecados, toda a sua negligência, toda a sua teimosia, toda a sua murmuração estava sobre ele. Ele assumiu. Olha o modelo de Davi. Davi assume a culpa, derramou sangue, morreu um monte de gente inocente, mas eu sou o culpado, porque eu vi que isso ia acontecer. Olha o coração do cara. Ele viu, ele percebeu que isso ia acontecer. Eu assumo. Está sobre mim. E essa é uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida. A gente tem problema com a responsabilidade. Compromisso. Comprometimento. A gente adora não se comprometer. A igreja, no geral, adora não ter compromisso com o reino. A gente acha que o reino é a Disney, que a gente vem para se divertir. E o reino de Deus é serviço. A gente tem que desmistificar essa ideia de que a igreja é a Disney. A igreja é sacerdócio, é trabalho. Se você entendeu, sacrifica primeiro. Se você entendeu que o Senhor está te chamando, sacrifica. Sacrifica. Chama para você a responsabilidade. Se na tua casa não tem sacerdócio, chama para você a responsabilidade. Assuma o B.O. Não, eu vou assumir a minha casa em oração, jejum, palavra. Vou doutrinar a minha casa. Vou doutrinar minha esposa, vou doutrinar meus filhos. Vou ensiná-los o caminho do Senhor. O que Josué disse, cara, eu e a minha casa, ele bateu no peito na frente do povo inteiro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. É minha responsabilidade. Ensinar meus filhos a amar a Deus. É minha responsabilidade estar aqui todo domingo e ter pão. Você não come o que você não quer. Você está cheio. Está abastado. Está cheio de você mesmo. Por isso a palavra não te enche mais. A gente esqueceu dos primórdios da fé. A gente esqueceu de continuar voltando para Ele. A gente aprendeu a fazer muita coisa que Deus não está mais ensinando. E a gente acha que Deus vai dar resultado. Não vai, irmão. O resultado é de Deus. O resultado que você está buscando, quem sabe, está na obrigação que você tem todos os dias de buscar Ele. Nossos resultados estão em Deus. É Deus. Quando Deus fala para Davi, não contabiliza. Não conta quantos estão aí. Não conta. Davi caiu numa besteira que queria contar quantos estavam. Vamos contar quantos estão sentando aqui no tabernáculo. E Deus falou, não conta. Não conta. Sabe o que Deus está me ensinando? Deixa comigo. Aleluia. Não importa se é 10 mil, se é 2, se um entender. Uma pessoa. Davi era um. Quando Deus começou a restaurar o sacerdócio, Davi era um. Não era 10 mil. Não era 5 mil, irmão. Era um. Deus nunca precisou de muita gente para fazer alguma coisa. Deus não precisa impressionar ninguém. Deus é poderoso em si mesmo. O que Deus confiou à sua igreja, confiou ali. Os anjos queriam pregar o evangelho. Ele disse, não, essa dádiva, esse presente, eu dei para os meus filhos. Anunciar a minha palavra. Olha que dádiva. Esse serviço eu dei à minha igreja. Sabe qual é o teu serviço se você não sabe? Anunciar a palavra. Anunciar a palavra. Ser testemunha. Ser testemunha. Ah, mas eu não tenho nada que anunciar, então vai para ele, irmão. Volta para ele que ele vai te dar o que anunciar. Eu te garanto. Amém? E Davi consultou Yahvé, dizendo, irei matar esses filisteus. E Yahvé lhe disse, vai, mata-os, filisteus.
e livra a Keila. Porém os homens de Davi disseram: enquanto estamos aqui temos medo. Como poderemos ir a Keila contra os batalhões dos filisteus? Versículo 4. Então Davi consultou uma vez mais a Deus. E Yahvé respondeu, dizendo: levanta-te e desce a Keila, porque eu entregarei nas tuas mãos os filisteus. Mas aqui nós entendemos que Davi consulta a Deus por duas vezes. A cidade de Keila, os filisteus tinham roubado, tinham roubado a cidade de Davi, tinham levado as mulheres, saqueado, levado todo o ouro, levado as filhas, tudo. E Davi chega e ele chora quando vê isso, vê todo o povo saqueado, a tristeza. E aí ele vai consultar a Deus se ele deveria ir à cidade de Keila. E olha que poderoso, porque Davi, ele entendeu que Deus estava dando a eles a vitória. Não, vamos lá, vamos à guerra. Mas o povo que estava com Davi, o seu batalhão, os seus guerreiros, estavam com medo. E o que Davi diz? Não, vamos lá que já demos a ordem. Está tudo certo, Deus está com nós. Foi isso que ele fez? Não. Davi diz: não, vou consultar de novo. Ele consulta a Deus por duas vezes. E Deus certifica. E aí você vai ver depois a história. Davi vai, guerreia, vence, traz todo mundo de volta. Mas o que eu quero deixar para você aqui: consulte a Deus e siga a sua orientação. Nós precisamos entender a chave do dia de hoje, dessa segunda aula, dessa segunda ministração. Volte a consultar a Deus. Amém. Quando o sacerdócio começa a ser restaurado, a coisa mais importante que Deus vai restaurar aqui não é só o trabalho e o serviço. Deus começa a restaurar o coração obediente de voltar a Deus. Davi consultou ao Senhor e ele obedeceu a orientação de Deus. A importância de você consultar a Deus, e não só consultar a Deus, mas seguir a sua orientação. Às vezes Deus diz não para você e você fica batendo cabeça. Você tem dificuldade de ouvir o não. Você tem dificuldade de esperar em Deus. Você tem dificuldade de se colocar debaixo da voz de Deus. Às vezes não é o tempo, não é o momento. Quem sabe Deus poderia ter dito para Davi: não vai, que você vai perder. E de repente era o que os caras queriam. Eles estavam com medo. Por que eles botaram no crivo? A primeira coisa que eles pensaram: nós estamos em maioria de gente. Nós estamos em poucos. Imagina o nível dos filisteus, eram muitos. Eles não tinham só homens, eles tinham armas, eles tinham cavalos, eles tinham carroça. Eles eram bem equipados. E Deus dá uma estratégia para Davi. Eles atacam na madrugada. Mas eu penso: e se Deus tivesse dito não? Quem sabe era o que eles queriam ouvir. Não, vamos ficar, vamos deixar as mulheres, vamos deixar todo mundo e vamos lá de caminho. Às vezes a gente pode ouvir algo de Deus que vai comprometer a sua vida. Às vezes o que Deus pode falar com você, irmão, vai comprometer seu sono, vai comprometer o dinheiro que você vai comer um lanche. Às vezes, quem sabe o que Deus vai te pedir para você fazer vai estar fora da sua alçada. Como vai ser sua reação? Como vai ser a disposição do seu coração em obedecer? Eu só faço o que eu quero, ou eu faço o que é necessário? Se é necessário morrer, que seja. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas importante que seja feita a tua vontade. Sacerdócio.
Quando Deus começa a restaurar o sacerdócio na vida de uma pessoa, ele entende que ele não tem mais direito de fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que precisa. Jesus entendeu isso. Davi entendeu isso. Quando Davi quis fazer o que ele quis, ele errou. Ele pecou. Ele falhou. Quando ele começou a se mover pela própria vontade, ele fez tudo errado. Quando ele entendeu que ele precisava estar na guerra com o pessoal lá, e ele quis ficar em casa no descanso, ele acabou fazendo tudo errado. Seguir ao Senhor, seguir a sua orientação é importante para que você mantenha a sua vida alinhada ao Senhor. O seu sacerdócio alinhado na horizontal e na vertical. Com Deus e com as pessoas. É importante. Amém? Eu vou falar algumas palavras para você anotar e você lê em casa, tá bom? Que as nossas horas foram. Mas também quero te deixar isso para você estudar. 1 Samuel 24, 3 até o 22. 1 Samuel 25, do 2 até o 39. 1 Samuel 30, do 6 até o 24. E 2 Samuel, do 1 ao 16. Vamos se colocar de pé. Então guarde com você essa marca do Senhor. A restauração do sacerdócio começa com uma obediência à voz de Deus. Certo? Quem sabe você deve estar pensando, mas o que tem a ver com a minha vida, né? Analise a sua vida. Analise a sua jornada com Deus. Analise a sua vida de serviço. Porque sacerdócio é serviço. E não é serviço na igreja. A sua vida, desde que você se conheceu com gente, desde que você começou a entender, você deveria pensar que sacerdócio é serviço. Você como marido, você como esposa, você como filho, você como pastor, você como líder, você como mestre, você como cantor, que seja. Todas essas coisas são serviço. E se você não servir da forma adequada, você já foi reprovado há muito tempo. Está só funcionando. E funcionar, irmão, uma hora para de funcionar. E se você não entender que é hora de parar para ser restaurado por Deus, quem sabe vai terminar como terminou Saul. E embora. O que vai ficar, né? Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor está despejando, derramando sobre nós. Obrigado, Senhor, pelos corações disponíveis, dispostos a aprender, Senhor, a aprender da sua palavra. Nós agradecemos, somos gratos ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e ajuda-nos a ir para o Senhor, voltar a consultar a Deus, voltar a seguir as suas ordenanças, a sua palavra. Senhor, consultar a sua voz para a nossa vida comum. Assim como Pedro diz que nós não devemos esquecer ou deixar de lado a vida comum do lar. Senhor, nos ajuda a viver uma vida sacerdotal, alinhada, equilibrada, constante, firmes. Que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos. Que nós possamos deixar um legado para a nossa cidade. Deus, que nós possamos deixar, passar para a próxima geração um cajado de honra. Um cajado, Deus, que ouve ao Senhor e obedece a sua palavra. Por isso oramos nessa noite e agradecemos, Deus. Também aqueles que não conseguiram chegar, Senhor, que amanhã seja um tempo melhor do que foi até hoje. Que seja um derramar, Pai. Que seja um fluir do seu rio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.